Vão entrando, na medida em que vocês forem entrando, vai dando um glória a Deus, um aleluia aqui pra gente. Deixa eu colocar aqui. Tudo certinho. Hoje nós iremos estudar o Pai Nosso, nós iremos fazer um estudo dinâmico sobre o Pai Nosso. Vamos só esperar. O pessoal está chegando para a gente poder estar começando. Fabiana já chegou. Paz do Senhor, Fabiana. Uma boa tarde para você. Hoje nós vamos estar estudando aqui o Pai Nosso. Nós vamos estar esmiuçando cada parte do Pai Nosso aqui, versículo por versículo. A minha voz está rouca hoje, porque eu estou um pouquinho resfriada. Tá dando para ouvir direitinho, Fabiana? Sinaliza aí para mim, para ver se está direitinho. Enquanto a Fabiana vai vendo para mim se a minha voz está boa ali, eu vou dando alguns avisos aqui. Todos os dias, às 8 horas da manhã, nós temos o Pão Diário aqui no nosso canal, que é uma palavra de meditação, 3, 4 minutos de meditação numa palavra do Senhor. Nós estamos quase chegando a 10 mil inscritos, e assim que a gente chegar a 10 mil inscritos, eu vou sortear para vocês um livro do John Piper. E toda segunda-feira nós temos estudos aqui sobre a família. A Fabiana falou que tá escutando bem. Fabi, você já chegou... Vamos conversar aqui nós duas enquanto o pessoal vai chegando aqui. Vou dar um tempinho até 2h10 para o pessoal poder chegar. Você que está chegando agora, vai dando um glória a Deus, um aleluia, se apresentando aqui. Fabi, você já estudou o Pai Nosso dessa forma que a gente vai fazer hoje? Você já pegou ele assim para esmiuçar, detalhes por detalhes? Alguém aqui já fez isso? Eu já cheguei até a fazer uma vez, sabe? Só que dessa vez eu fiz com mais detalhes. Para você que já está querendo abrir a Bíblia, o Pai Nosso está em Mateus 6, e a gente vai estudar do versículo 9 a 13, que é só mesmo o Pai Nosso, que a gente vai estar falando sobre ele. Eu vou esperar só mais um pouquinho. É Fabriana. Ah, é diferente. Eu pensei que fosse Fabiana. Fabriana. Diferente seu nome. São 2h05. Eu vou esperar só mais um pouquinho para ver se o pessoal entra. Deixa eu distribuir aqui. Compartilhar o link aqui do canal para ver se alguém entra para participar com a gente. Mas se não entrar também não tem problema não. A gente vai falar de Deus, né? E falar de Deus é muito bom. Onde tem 2 ou mais reunidos, o Senhor se manifesta, amém? Tô colocando aqui nos grupos que eu conheço. Mas aí se o pessoal não entrar, fica só nós duas mesmo. A gente vai debatendo aqui. E aí depois o pessoal entra. Bom, para quem eu precisei mandar, eu já enviei aqui. Eu não vou demorar não, Fabriana, porque a gente precisa estar estudando isso direitinho aqui. E depois que o pessoal entrar, se eles precisarem, eles pegam e eles voltam um pouquinho para poder tá vendo o início, né? Então vamos lá. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela se encontra em Mateus, capítulo 6, do versículo do 9 a 13. Eu vou dar uma pequena introdução antes de estar lendo aqui. Ai, eu saí aqui do... Antes de estar lendo aqui a oração do Pai Nosso, tá? O significado da oração é um modelo de oração ensinado por Jesus no Sermão da Montanha. Naquela época, naquele período em que Jesus foi fazer o Sermão da Montanha, ele também ensinou para nós a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso reúne adoração, petição e confissão de pecados. Antes de ensinar a oração, Jesus exorta aos seguidores a atitudes. Jesus exorta aos seguidores qual é a atitude certa que devemos ter
a orarmos, não agindo como os hipócritas, buscando por reconhecimento humano, condenando as práticas de vãs repetições, comportamento comum entre os gentios e seus cultos pagãos. Em Mateus 6, do 5 a 8, Jesus ensina que devemos orar ao Pai, confiando em sua soberania sobre todas as coisas e tendo a certeza de que Ele nos ouve, pois somos seus filhos. Bom, você pode abrir a Bíblia aí em Mateus 6, do versículo 9, que a gente vai começar a ler até o 13, que é justamente a oração do Pai Nosso, tá? Eu vou estar lendo aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deixa eu puxar aqui. Bom, o primeiro capítulo aqui, né, fala: Pai nosso que estás no céu. A oração do Pai Nosso ela é dividida em duas partes, Fabriana. A primeira parte, ela fala sobre a glória de Deus. Quando fala santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a segunda parte, ela fala sobre provisão, perdão e proteção. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, nós vamos começar com a primeira frase. Pai nosso que estais nos céus. É bem óbvio, né? Aqui, Jesus está nos ensinando a conversar com Deus como nosso Pai. Porque é preciso ter intimidade, carinho. Devemos nos dirigir a Deus como Pai. Deus nos adotou como filhos por meio de Jesus. E o Pai Nosso, quando Jesus fala que Pai Nosso significa Pai de todos, né? Não fala só Pai meu, fala Pai Nosso, Pai de todos, que estás nos céus. Essa parte que estás nos céus não é qualquer tipo de Pai, é o Pai que está no céu, que é soberano, que está acima de todas as coisas e acima de tudo. Indica divindade. Não oramos para um Pai terreno, mas para um Pai que está no céu e faz da terra o estrado dos seus pés. Aí você pode anotar aí, para você ler depois, Isaías 66, 1, que fala justamente do estrado aos pés, estrados aos pés de Deus. Sabe, um momento que eu tive muita dificuldade na minha vida foi quando falaram muito para mim assim, Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai. E eu não conseguia enxergar como que seria esse Deus Pai, porque eu nunca tive um referencial de Pai. Então, quando alguém chegava para mim e falava assim, Deus é Pai, aí eu ficava assim, nossa, Deus é Pai. E o referencial que eu tinha de Pai era outro, completamente diferente, a não ser que o Deus que realmente é, sabe? Às vezes você não tem uma paternidade bem resolvida, e aí você, quando alguém fala para você assim, mas Deus é Pai, aí você pega e fala assim, nossa, é o referencial de Pai terreno que você tem aqui na Terra, mas Deus nem se compara. Na realidade, o Pai terreno que você tem, o Pai terreno aqui que você tem, não chega nem aos pés do Deus
que é o nosso Pai Celestial. Se você for pegar como exemplo o seu pai terrestre, para você pensar o quanto Deus te ama, você está cometendo um grande engano. Você está se enganando. E você não pode pegar como referência o amor que você teve com o seu pai aqui na Terra. Por mais bondoso, por mais amoroso, por mais carinhoso que o seu pai tenha sido, Deus é mais. E por mais ausente, por mais omisso que seu pai tenha sido, você não pode se embasar na glória de Deus e na paternidade de Deus. E não pode comparar com essa paternidade, porque é incomparável. Então, eu citei para vocês aí Isaías 66, versículo 1. Seguindo, santificado seja o teu nome. Aqui nós estamos dando glória a Deus e santificando o nome do Senhor. O nome de Deus revela o que ele é em si mesmo. Quando pedimos ao nosso Pai que seu nome seja santificado, estamos dizendo que nosso desejo principal nessa vida é que Deus seja reverenciado acima de tudo e de todos. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Os anjos não ficam lá no céu, santo, 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 reverenciando o Senhor, dando glórias ao Senhor, santificando o nome de Deus. Então, quando nós falamos aqui no Pai Nosso, santificado seja o teu nome, nós estamos exaltando, dizendo que Deus é santo, é soberano, que ele é reverenciado, que ele está acima de tudo e acima de tudo e acima de todos. Venha o teu reino. A próxima frase do Pai Nosso. Estamos pedindo que o seu reino seja estabelecido aqui nesse mundo, aqui na terra. Estamos reconhecendo o domínio de Deus e querendo que esse reconhecimento alcance toda a parte da terra. Estamos pedindo pela expansão do Evangelho, pelo retorno de Jesus, pela consumação de todas as coisas que possamos viver ao lado de Deus. Então, quando a gente clama, venha o teu reino, nós estamos invocando, nós estamos querendo que o reino do céu venha, desça aqui para a terra. Muitas pessoas hoje estão querendo levar a terra para o céu, mas não, está errado. A terra o céu é que precisa descer. Venha o teu reino, Senhor. Reina em nós, meu Pai. O reino do Senhor está próximo. O reino do Senhor está próximo. O reino físico. Mas o reino espiritual já está aqui na terra. Já está acontecendo. E nós precisamos clamar, nós precisamos invocar esse reino para estar aqui na terra entre nós. A Fabriana está falando assim, oh Deus maravilhoso, que venha o teu reino sobre a nossa vida, no teu reino, Senhor, que o seu reino possa vir sobre a terra, que o Senhor possa reinar sobre as nossas vidas, aleluia. Próxima frase, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Aqui não fala seja feita a sua vontade, assim no céu como é na terra. Hoje, muitos cristãos estão querendo inverter essa situação, estão querendo que seja no céu como é na terra, a misericórdia. Nós devemos orar dessa forma, assim na terra como no céu. O que nós temos na terra deve ser o que está no céu. É por isso que nós falamos, venha o teu reino, Senhor. Estabelece aqui na terra o que é estabelecido no céu. Se entendermos que a glória de Deus é importante e que seu santo nome deve ser reverenciado, e a importância do reino de Deus, se nós entendemos essas três coisas, que a glória de Deus é importante, que seu santo nome deve ser reverenciado, e a importância do reino de Deus aqui na terra, tudo isso que a gente já falou no início, né, que é o santificado seja o seu nome.
A glória de Deus é importante. Venha o teu reino, que seu santo nome deve ser reverenciado. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A importância do reino de Deus, seja ele no céu, seja ele aqui na terra. Então sabemos, então também entenderemos que tudo deve estar submetido a ele. É a vontade de Deus que deve prevalecer e não a nossa. Mas para a gente entender muito bem isso que eu acabei de ler aqui, a gente precisa saber que a glória de Deus é importante, que o seu santo nome deve ser reverenciado e a importância do reino de Deus. Antes de pedirmos qualquer coisa a Deus, devemos nos lembrar que é vontade dele, que é a vontade dele que deve ser feita e honrada. Então, nossas petições devem passar por esse filtro. Muitas pessoas pedem as coisas para Deus, inclusive eu, irmãos. A gente pede algumas coisas para Deus e a gente se esquece que precisa passar por esse filtro. O filtro de que vai ser da vontade dele, ele vai realizar a vontade dele, não a nossa. Principalmente quando você fala, seja feita a tua vontade, Senhor. Antes de pedirmos, né, conforme eu falei, precisamos pensar que vai passar por esse filtro, porque vai ser feita a vontade do Senhor. Pode ser que se coincida com a sua vontade? Amém, glória a Deus, pode ser que sim. Mas eu estou para falar com você que a maioria das vezes não coincide, amém? Quando Jesus disse, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, é porque no céu a vontade de Deus é obedecida plenamente. Mas aqui na terra, por causa do pecado, os homens transgridem a lei de Deus, não andam segundo a vontade do Senhor. Quando orarmos desta forma, estamos pedindo para que a vontade de Deus e seus planos e os seus propósitos sejam completamente cumpridos e que ele seja obedecido, reverenciado e glorificado como é no céu. Ou seja, você pediu, você falou, seja feita a tua vontade, amém, glória a Deus, aleluia, mas você está disposto a receber o que é vontade realmente do Senhor na sua vida? Você ora, você fala, você entrega. Senhor, seja feita a tua vontade. A Fabriana está falando aqui, é verdade, porque a vontade dele é perfeita e agradável. Mas, Fabriana, tem momentos na nossa vida que a gente tem vontade de orar, não é? E pedir para Deus fazer a nossa vontade, não é? Dá vontade de falar assim, seja feita a nossa vontade, Senhor. Mas aí nós estamos levando, quando nós temos a vontade, a gente quer que Deus realize a nossa vontade, nós estamos querendo levar a terra para o céu. Amém? E não é assim. A gente não tem que levar a terra para o céu. Você não tem que levar o mundo para dentro da igreja. Você tem que trazer o céu para a terra. Você tem que trazer a igreja para o mundo. As pessoas estão querendo, estão orando esse Pai Nosso aqui, mas eu acho que eles não estão, por mais que ore o Pai Nosso, eles não estão conseguindo dimensionar a grandeza do seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se as pessoas pudessem substituir se seja feita a minha vontade, assim no céu como é na terra, tá amarrado, misericórdia, irmão. Para de trazer o mundo para dentro da igreja. Para de trazer o mundo para dentro da tua vida. Você é luz, você é sal. Vai iluminar, vai salgar a terra. Busque o céu para a terra, sim, no céu como na terra. Não na terra como no céu, misericórdia. Continuando. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Somente depois de orarmos pela santificação do nome de Deus, que é aquela parte santificado seja o teu nome, pelo reino de Deus e pelo cumprimento da sua vontade,
que é a parte que venha ao teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, é que devemos orar pelas nossas necessidades diárias. Então, existe vários degrauzinhos. E você precisa primeiro exaltar o nome do Senhor, saber que Ele é digno, saber mesmo que a vontade dEle deve ser estabelecida na sua vida, e daí depois vem as nossas necessidades diárias. O pão nosso significa aquilo que é essencial para a nossa sobrevivência física na Terra. Nossa sobrevivência física. Quando fala sobrevivência, é o básico. Ai, desculpa. A garganta tá secando e eu não peguei nem um copinho d'água. Quando fala sobrevivência física, é o básico. Deus se compromete com você com o básico para sua sobrevivência. Não é para te dar aquela roupa que você quer, aquele carro que você quer. Não, é o básico para sua sobrevivência. De cada dia dai-nos hoje. Significa que devemos orar todos os dias, apenas pelo pão diário. Essa oração precisa ser feita diariamente, porque é diariamente que Deus vai entrar com a provisão, assim como vinha com o maná, na época que o povo estava no deserto, e supria a necessidade daquele momento, confiando o nosso futuro ao Senhor. Então, orando assim, estamos pedindo a Deus para que Ele derrame da sua provisão sobre nós, para que possamos ter o que é necessário para sobrevivermos diariamente nesse mundo, ou seja, nossas necessidades básicas. Mas isso não impede de Deus nos dar o que Ele quiser, algo além do pão diário. Mas lembre-se, irmão, tudo que passar disso, que é o nosso pão diário, algo para nossa necessidade, é simplesmente o favor da bondade e misericórdia do Senhor. Então, o compromisso com o Senhor é o nosso básico, aquilo que é real para nossa necessidade. Mas pode ser que Deus queira, pela sua bondade, misericórdia, generosidade, Ele dá mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas isso vai ser, se Deus quiser, da forma que Ele quiser. Amém? Próximo. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Aqui a chapa começa a esquentar, né? Essas dívidas que pedimos para que Deus perdoe não são dívidas terrenas, não são dívidas terrenas, não é o banco que você deve, não é a padaria do Chiquinho que você comprou pão e não está conseguindo pagar o pão, não é dívida terrena, são as dívidas espirituais. São dívidas que você tem com o Senhor. O seu dízimo do dia, que você precisa separar o dízimo do seu dia para você poder estar orando a Deus. O conflito com o seu irmão, o próprio dízimo físico mesmo, que é você devolver ao Senhor por Ele ter te dado. Você não está dando dízimo, você não está pagando dízimo, você só está devolvendo a Deus a parte que é dele, por Ele ter te dado saúde, para poder viver e conseguir trabalhar naquele mês. De uma dívida espiritual que a gente possa ter com o Senhor. Eu falei aqui do nosso dízimo diário, o dia tem 24 horas, será que 2 horas e 40 minutos você poderia dedicar ao Senhor? Será que você poderia estar orando a Deus todos os dias e consagrando o seu dia a Deus? Será que você pode ouvir um pão diário de manhã e meditar naquele versículo durante todo o dia? Dívidas espirituais. Essa parte do Pai Nosso é a confissão dos nossos pecados.
São aqueles pensamentos, gestos, atitudes que a gente faz e que se a gente é cristão, realmente a gente se envergonha por estar fazendo. E a gente pede perdão ao Senhor para que Ele limpe o nosso coração. Então, quando a gente fala assim com Deus na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, a gente não está querendo dizer que é uma dívida de banco, que é uma dívida da padaria do Chiquinho. Não, são dívidas espirituais. Esse aqui é o momento de confissão dos pecados. Amém? Por mais que Jesus tenha levado todos os nossos pecados na cruz, a Bíblia nos ensina a confessarmos os nossos pecados a Deus, para que possamos sentir o conforto do seu perdão. Vocês podem anotar aí para vocês poderem ler com calma. Rodolfo, bom dia, seja bem-vindo. Vocês podem anotar aí para vocês lerem com calma depois. 1 João capítulo 1, versículo 9, Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que vai falar que apesar de nós sermos redimidos, justificados e regenerados, enquanto estivermos nessa terra, estamos sujeitos ao pecado. Por isso, a importância do perdoar as nossas dívidas. A gente poderia justamente trocar a palavra dívida por pecado. Perdoai os nossos pecados. Mais uma anotação de bíblica para vocês estudarem depois é a parábola do servo impetuoso. Não sei se vocês já leram essa parábola, mas até então, até quando eu comecei a fazer esse estudo do Pai Nosso, eu não tinha lido. Que está em Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Nessa parábola, Jesus ensina que nós perdoamos porque fomos perdoados. Para você pensar. Se você só perdoa depois de ter sido perdoado, qual é o primeiro passo que você tem que dar? Está justamente aqui na oração do Pai Nosso. Pedir perdão pelas nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Depois que você se rende ao Senhor através da oração do Pai Nosso e chega nessa parte, perdoa as nossas dívidas, significa que você está pedindo perdão pelos seus pecados. E aqui na própria parábola do servo impetuoso já fala que a gente só pode perdoar depois que nós formos perdoados. Se não perdoarmos aquele que nos ofende, como poderemos clamar pelo perdão do Pai? Se você não está perdoando o seu irmão, como que você pode chegar diante de Deus? Pedir perdão para o Senhor das suas falhas, dos teus pecados. Esperar o perdão dele. Se você se humilhar, se você se quebrantar, com certeza, se você se arrepender, Deus vai liberar o perdão da sua vida, perdão dos seus pecados na sua vida. Mas para isso você precisa se arrepender, vir até Deus, pedir mesmo por misericórdia. Você sendo perdoado, você vai sentir o que realmente é esse perdão liberado sobre a sua vida. E você vai sentir que se você foi perdoado, você consegue perdoar, amém? Continuando, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A última petição, né? Refere-se à proteção de Deus contra os perigos do pecado. O crente, quando está comprometido com Deus, se preocupa em não pecar contra ele. Lembra daquele estudo que nós fizemos do Salmo 1, que fala, quem ainda não viu, eu vou deixar não, entra no meu canal, porque não tem como deixar o link aqui depois. Entra no meu canal e vai nos ao vivos. Eu não sei se tem
na wishlist lá dos gravados, mas o ao vivo tem. Você vai lá no ao vivo e você procura o Salmo 1, o estudo dinâmico do Salmo 1, que fala: não se assenta com os escarnecedores, não anda com pecadores. É isso aqui, ó. Proteção de Deus contra os perigos do pecado. Enquanto a gente estiver aqui no mundo, a gente vai estar sujeito a pecar. Por mais que você não ande na prática do pecado, você é um pecador. Eu sou uma pecadora e a gente precisa de arrependimento. A gente precisa da misericórdia de Deus. A gente precisa do perdão pelos nossos pecados. A gente precisa estar diante do Senhor durante todo o tempo, se redimindo, porque a gente não passa um dia sem a gente não pecar. Seja ele por pensamento, por fala, por gestos. O crente, quando está comprometido com o Senhor, assim como falou aqui, ele se preocupa em não estar pecando, em não andar no caminho dos escarnecedores, no meio do pecado. A pessoa já vê que ela vai cair, a pessoa, opa, o Espírito Santo já traz o discernimento para ela, e ela já fala: não, 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 aqui, por aqui não dá para andar. Quando fazemos essa última petição, que é não nos deixe cair em tentação, estamos confessando que o alvo da nossa confiança para que possamos andar em santidade é Deus e não as nossas próprias forças. Maldito o homem que confia no homem, assim já diz a palavra. Não é pelas suas próprias forças, é através do Espírito que você vai estar conseguindo vencer, não cair em tentação, não andar no pecado. Uma coisa muito interessante que eu vi aqui, que eu marquei para a gente poder estar vendo a diferença, é que tentação é diferente de provação. A tentação é um convite ao pecado que pode ter origem em nós mesmos ou nos ataques do diabo. Então, a tentação é um convite ao pecado que pode ter origem em nós mesmos ou no diabo. Entendeu, irmão? Então, nem a culpa nem sempre é do diabo, não. A culpa é nossa. Nós temos que lutar contra nós mesmos durante todos os dias. Deixa eu só ligar aqui o meu notebook, que está acabando a bateria. Pronto. E já a aprovação é um teste que o pai submete seus filhos com a finalidade de sermos aperfeiçoados. Assim como foi com Jó. O Jó passou por uma provação, que foi um teste que o pai submete os seus filhos, nós, para sermos aperfeiçoados, assim como foi com o Jó. Anota para você poder estar estudando aí depois o versículo 1 Coríntios, do 10 ao 13, que fala que jamais seremos submetidos a provas que não podemos suportar. Então, se hoje, meu irmão, você está passando por uma prova que você fala assim: nossa, eu não estou suportando, eu não vou aguentar, Deus, tira isso de mim, afasta esse cálice. Calma, se é uma prova, se não foi gerado por você mesmo e nem pelo diabo na sua vida, se não é uma tentação, se é uma prova, Deus está permitindo que aconteça na sua vida para você ser aperfeiçoada. Então, cola com Deus, vai orar, pede perdão, pede misericórdia, se arrependa, que quando você vê essa tempestade vai passar e você já vai estar regozijando em outras coisas, amém? E para finalizar, Jesus diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando Jesus fala, pois teu é o reino, ele está reconhecendo que o reino é de Deus. O poder e a glória também de Deus. Para sempre, eternamente. Responde com perfeição a todo o conteúdo da oração do Pai Nosso. Essa frase final está presente na maioria dos manuscritos do Novo Testamento. Eu li que estava escrito na maioria dos manuscritos do Novo Testamento e realmente tem muitas partes, eu não sei citar aqui agora, mas se vocês souberem, cita aqui para mim nos comentários.
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Alguém conhece alguma citação no Novo Testamento que termine dessa forma? Se não souber, não tem problema, a gente pesquisa aqui depois. Mas dizem que no Novo Testamento tem muitas. Essa frase aparece no final de muitos capítulos, né? Bom, gente, esse foi o nosso Pai Nosso. Quem chegou aqui depois, quando a gente já havia começado, não tem problema. Esse vídeo vai ficar aqui gravado. A hora que você quiser entrar para estudar o Pai Nosso, ou você quiser compartilhar esse vídeo com alguém, tá aqui, vai ficar aqui. Se não tiver na listagem de vídeos do canal, vai estar na listagem de vídeos do ao vivo. Aí é só você ir lá trocar, colocar ao vivo e entrar para você poder estar escutando esse estudo sobre o Pai Nosso. Eu tentei ser bem dinâmica, bem breve com vocês, pincelando mesmo somente o que seria importante nós estarmos entendendo. Eu espero que a partir de hoje vocês consigam orar o Pai Nosso com essa visão que nós conversamos aqui, para vocês poderem ter convicção daquilo que vocês estão proclamando, daquilo que Jesus nos ensinou através dessa oração. Esse foi o meu propósito, tá bom? Agora eu vou fazer uma oração. Alguém tem alguma causa para a gente poder estar orando? Se tiver, pode colocar aqui nos comentários, que a gente vai estar fazendo a oração final para a gente estar encerrando esse estudo. Eu pretendo, na quinta-feira da semana que vem, trazer um estudo sobre Efésios 6, que é a armadura de Deus, tá? Na quinta-feira da semana que vem. Então, eu vou estar orando para a gente poder estar finalizando aqui a nossa live. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse encontro nessa tarde, Senhor. Obrigada, Pai, por nos ensinar o significado de toda a oração do Pai Nosso, Senhor Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor esteve aqui conosco durante todo esse tempo. Obrigada pelas pessoas que estão aqui e estão aprendendo mais da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor derrama primeiro em nós que ministramos para depois nós derramarmos aos nossos irmãos. Obrigada, Deus, por esse tempo que nós podemos separar para poder estar aprendendo mais de Ti, mais da Tua Palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pela nossa saúde. Obrigada pela nossa vida, pela nossa casa. Obrigada mesmo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas todos os dias. Nós consagramos o resto dos nossos dias a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, uma boa tarde para vocês. Vocês que chegaram no meio da oração aqui, do estudo aqui, vocês pegam, voltam um pouquinho, assistem tudo de novo para vocês poderem ir anotando. Eu aconselho estar com papel, uma caneta, para vocês poderem estar anotando os versículos que a gente citou. E se vocês quiserem anotar na Bíblia, como eu faço, assim, ó, eu rabisco tudo. Vocês podem estar anotando na Bíblia ou então pegando um papelzinho, folha de ofício, e tá fazendo também as anotações de vocês. Depois vocês guardam numa pastinha. Quando vocês precisarem, vocês vão ter lá o estudo do Pai Nosso, tá bom? Fica com Deus. Até segunda-feira. Segunda-feira nós vamos estudar o livro de Esther. Um estudo dinâmico também sobre o livro de Esther. Segunda-feira, às 14 horas, tá bom? Eu encontro com vocês aqui. Vai ter o devocional Pão Diário amanhã, no sábado, e domingo, 2 horas da tarde. Amanhã e sábado, todo dia da semana, de segunda a sábado, 8 da manhã, e no domingo, às 14 horas. Tá bom? Fica com Deus e até amanhã no Pão Diário. Tchau!